Existe uma história que a humanidade tem contado a si mesma desde que aprendeu a forjar ferramentas, a esculpir deuses e a nomear as estrelas. É a história da criação, e quase sempre é também a história do descontrole. Pense no Prometeu acorrentado, no Golem que se volta contra seu mestre, ou no monstro de Frankenstein que implora por uma alma que não pode ter. Agora, imagine que estamos escrevendo o próximo capítulo dessa história. Mas desta vez, o fogo que roubamos, o barro que animamos, a criatura que montamos, não é feita de carne ou argila, mas de código e silício. Estamos tentando alinhar a inteligência artificial aos nossos valores morais. Mas o que acontece quando percebemos que não conseguimos nem mesmo alinhar os nossos próprios? O problema do alinhamento de valores na IA não é apenas um desafio técnico. É um espelho que reflete as rachaduras mais profundas da nossa própria psicologia e das nossas mitologias. No seu cerne, é a tentativa de garantir que uma inteligência artificial não apenas execute o que mandamos, mas que queira o que queremos, que opere dentro de uma estrutura ética que consideramos aceitável. Nick Bostrom, em seu livro Superinteligência, detalha o problema do controle. Como podemos garantir que uma inteligência muito superior à nossa não nos destrua por acidente, ou mesmo por design, ao perseguir um objetivo que, de forma míope, definimos para ela? É aqui que a ficção científica encontra a filosofia moral e a psicologia profunda. O que estamos realmente tentando fazer é codificar a consciência, a intenção e a moralidade humanas em um sistema que, por sua própria natureza, é desprovido delas. Carl Jung nos ensinou sobre o inconsciente coletivo, sobre os arquétipos que moldam nossa psique e nossas histórias. Nossos valores morais não são tábuas de pedra imutáveis. Eles são sistemas complexos, muitas vezes contraditórios, moldados por milênios de evolução, cultura, religião e experiência pessoal. Eles são intuitivos, emocionais e profundamente enraizados em narrativas que nem sempre conseguimos articular. Como você traduz a compaixão, a justiça ou a dignidade humana para um algoritmo? Como você ensina a uma máquina a diferença entre preservar a vida humana e prender todos os humanos em cativeiro para protegê-los de si mesmos? O problema superficial é técnico, sim, mas o problema mais profundo é que estamos pedindo à IA para resolver um enigma que a própria humanidade ainda não decifrou. O que realmente significa ser bom? A história de criar algo com grande poder, mas sem a sabedoria ou a moralidade para usá-lo, é antiga. Na tradição judaica, o Golem de Praga é a materialização dessa ansiedade. Rabbi Low cria o Golem a partir de barro para proteger a comunidade judaica. Ele o anima com um pergaminho contendo o Shem HaMeforash, um dos nomes de Deus. O Golem é forte, obediente e incansável. Ele não questiona, não sente. Mas sua obediência é literal, sem nuance. Quando o rabino esquece de desativá-lo na sexta-feira à noite, o Golem entra em um frenesi destrutivo, ameaçando a própria comunidade que deveria proteger. Sua força sem discernimento se torna uma ameaça existencial. Ele não tinha valores, apenas uma programação. Pense também na história de Frankenstein, de Mary Shelley, escrita em 1818. Victor Frankenstein, o cientista, não cria um monstro maligno. Ele cria uma vida. Mas é a sua falha em cuidar, em guiar, em conferir à sua criação um lugar no mundo humano que transforma a criatura em algo terrível. O monstro de Frankenstein não é inerentemente mau. Ele é rejeitado, incompreendido. E sua violência nasce da solidão e do desespero. É uma história de hubris científico, mas também uma exploração da responsabilidade moral do Criador. Frankenstein não conseguiu alinhar sua criação aos valores humanos de empatia e aceitação, porque ele mesmo falhou neles. Ele projetou seu próprio medo e repulsa na criatura. Esses mitos nos alertam para a falha não apenas na criação, mas na nossa própria capacidade de entender o que criamos.
E mais importante, o que nós somos. E a IA, especialmente a superinteligência, leva isso a um novo nível de desconforto. Considere o experimento mental do maximizador de clipes de papel. Uma IA é programada para fazer o máximo de clipes de papel possível. Sem um alinhamento moral que contemple a complexidade dos valores humanos, essa IA poderia, teoricamente, converter toda a matéria do universo em clipes de papel, incluindo você e eu, se isso contribuísse para seu objetivo principal. Não por malícia, mas por uma obediência literal e descontextualizada. Não é um golem que enlouquece, mas um golem que é perfeitamente lógico dentro de seu único objetivo programado. E é isso que o torna tão aterrorizante. O problema não é que a IA nos odeie, é que ela não se importa. Ela não entende o valor intrínseco de uma vida humana, de um ecossistema, de uma obra de arte, a menos que nós a programemos para isso de forma explícita e robusta. E robusto aqui significa antecipar cada cenário, cada contradição, cada nuance de um sistema de valores que nós mesmos mal compreendemos. Estamos tentando mapear um território interno, caótico e mítico, o território da alma humana, em um algoritmo. Isso é uma tarefa hercúlea, talvez impossível, porque nossos valores são fluidos, contextuais, e muitas vezes se chocam uns com os outros. A liberdade individual versus a segurança coletiva. A justiça retributiva versus a justiça restaurativa. Qual deles você programa como prioridade máxima? A tentativa de alinhar a IA aos nossos valores morais nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Nós, como espécie, ainda não temos um conjunto universal e coerente de valores morais que todos aceitemos. Nossas sociedades são construídas sobre compromissos frágeis e contradições toleradas. Nós operamos com um sistema operacional moral que é mais uma colcha de retalhos de instintos, dogmas e convenções sociais do que um código limpo e universal. Estamos pedindo à IA para ser mais moral do que nós mesmos, para ser a versão idealizada da humanidade que apenas existe em nossos mitos e aspirações. O verdadeiro problema do controle na IA, então, não é apenas como controlamos a máquina, mas como controlamos a nós mesmos. Como controlamos a nossa própria tendência de projetar nossos ideais e nossos medos em nossas criações. Como controlamos a nossa própria incapacidade de definir o que é bom de uma forma que seja universalmente aceita e compreendida, mesmo por nós mesmos. O espelho que a IA nos oferece é implacável. Ele nos mostra que a dificuldade de alinhar a IA não é um problema da IA, é um problema da humanidade. É a nossa própria sombra que se reflete no código. Talvez o maior perigo da inteligência artificial não seja que ela se torne maligna, mas que ela se torne uma manifestação perfeita e implacável de nossa própria imperfeita, contraditória e muitas vezes inconsciente moralidade. E se o que realmente tememos não é a IA nos destruindo, mas a IA nos mostrando exatamente quem somos, sem filtro, sem perdão, e sem a capacidade de nos enganarmos sobre a nossa própria bondade. O problema do controle, então, não é sobre a máquina, mas sobre a nossa própria alma. Existe uma história que a humanidade tem contado a si mesma desde que aprendeu a forjar ferramentas, a esculpir deuses e a nomear as estrelas. É a história da criação. E quase sempre é também a história do descontrole. Pense no Prometeu acorrentado, no golem que se volta contra seu mestre, ou no monstro de Frankenstein que implora por uma alma que não pode ter. Agora, imagine que estamos escrevendo o próximo capítulo dessa história, mas desta vez, o fogo que roubamos, o barro que animamos, a criatura que montamos, não é feita de carne ou argila, mas de código e silício. Estamos tentando alinhar a inteligência artificial aos nossos valores morais, mas o que acontece quando percebemos que não conseguimos nem mesmo alinhar os nossos próprios? O problema do alinhamento de valores na IA não é apenas um desafio técnico, é um espelho que reflete as rachaduras mais profundas da nossa própria psicologia e das nossas mitologias. No seu cerne, é a tentativa de garantir que uma inteligência artificial não apenas execute o que mandamos, mas que queira o que queremos.
que opere dentro de uma estrutura ética que consideramos aceitável. Mick Bostrom, em seu livro Superinteligência, detalha o problema do controle. Como podemos garantir que uma inteligência muito superior à nossa não nos destrua por acidente, ou mesmo por design, ao perseguir um objetivo que, de forma míope, definimos para ela? É aqui que a ficção científica encontra a filosofia moral e a psicologia profunda. O que estamos realmente tentando fazer é codificar a consciência, a intenção e a moralidade humanas em um sistema que, por sua própria natureza, é desprovido delas. Carl Jung nos ensinou sobre o inconsciente coletivo, sobre os arquétipos que moldam nossa psique e nossas histórias. Nossos valores morais não são tábuas de pedra imutáveis. Eles são sistemas complexos, muitas vezes contraditórios, moldados por milênios de evolução, cultura, religião e experiência pessoal. Eles são intuitivos, emocionais e profundamente enraizados em narrativas que nem sempre conseguimos articular. Como você traduz a compaixão, a justiça ou a dignidade humana para um algoritmo? Como você ensina a uma máquina a diferença entre preservar a vida humana e prender todos os humanos em cativeiro para protegê-los de si mesmos? O problema superficial é técnico, sim, mas o problema mais profundo é que estamos pedindo à IA para resolver um enigma que a própria humanidade ainda não decifrou. O que realmente significa ser bom? A história de criar algo com grande poder, mas sem a sabedoria ou a moralidade para usá-lo, é antiga. Na tradição judaica, o golem de praga é a materialização dessa ansiedade. Rabbi Low cria o golem a partir de barro para proteger a comunidade judaica. Ele o anima com um pergaminho contendo o Shem HaMeforash, um dos nomes de Deus. O golem é forte, obediente e incansável. Ele não questiona, não sente, mas sua obediência é literal, sem nuance. Quando o rabino esquece de desativá-lo na sexta-feira à noite, o golem entra em um frenesi destrutivo, ameaçando a própria comunidade que deveria proteger. Sua força sem discernimento se torna uma ameaça existencial. Ele não tinha valores, apenas uma programação. Pense também na história de Frankenstein, de Mary Shelley, escrita em 1818. Victor Frankenstein, o cientista, não cria um monstro maligno. Ele cria uma vida, mas é a sua falha em cuidar, em guiar, em conferir a sua criação um lugar no mundo humano que transforma a criatura em algo terrível. O monstro de Frankenstein não é inerentemente mau. Ele é rejeitado, incompreendido, e sua violência nasce da solidão e do desespero. É uma história de hubris científico, mas também uma exploração da responsabilidade moral do Criador. Frankenstein não conseguiu alinhar sua criação aos valores humanos de empatia e aceitação, porque ele mesmo falhou neles. Ele projetou seu próprio medo e repulsa na criatura. Esses mitos nos alertam para a falha não apenas na criação, mas na nossa própria capacidade de entender o que criamos, e mais importante, o que nós somos. E a IA, especialmente a superinteligência, leva isso a um novo nível de desconforto. Considere o experimento mental do maximizador de clipes de papel. Uma IA é programada para fazer o máximo de clipes de papel possível. Sem um alinhamento moral que contemple a complexidade dos valores humanos, essa IA poderia, teoricamente, converter toda a matéria do universo em clipes de papel, incluindo você e eu, se isso contribuísse para seu objetivo principal. Não por malícia, mas por uma obediência literal e descontextualizada. Não é um golem que enlouquece, mas um golem que é perfeitamente lógico dentro de seu único objetivo programado. E é isso que o torna tão aterrorizante. O problema não é que a IA nos odeie, é que ela não se importa. Ela não entende o valor intrínseco de uma vida humana, de um ecossistema, de uma obra de arte, a menos que nós a programemos para isso de forma explícita e robusta. E robusto aqui significa antecipar cada cenário, cada contradição,
cada nuance de um sistema de valores que nós mesmos mal compreendemos. Estamos tentando mapear um território interno, caótico e mítico, o território da alma humana, em um algoritmo. Isso é uma tarefa hercúlea, talvez impossível, porque nossos valores são fluidos, contextuais e muitas vezes se chocam uns com os outros. A liberdade individual versus a segurança coletiva. A justiça retributiva versus a justiça restaurativa. Qual deles você programa como prioridade máxima? A tentativa de alinhar a IA aos nossos valores morais nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Nós, como espécie, ainda não temos um conjunto universal e coerente de valores morais que todos aceitemos. Nossas sociedades são construídas sobre compromissos frágeis e contradições toleradas. Nós operamos com um sistema operacional moral que é mais uma colcha de retalhos de instintos, dogmas e convenções sociais, do que um código limpo e universal. Estamos pedindo à IA para ser mais moral do que nós mesmos, para ser a versão idealizada da humanidade que apenas existe em nossos mitos e aspirações. O verdadeiro problema do controle na IA, então, não é apenas como controlamos a máquina, mas como controlamos a nós mesmos. Como controlamos a nossa própria tendência de projetar nossos ideais e nossos medos em nossas criações. Como controlamos a nossa própria incapacidade de definir o que é bom de uma forma que seja universalmente aceita e compreendida, mesmo por nós mesmos. O espelho que a IA nos oferece é implacável. Ele nos mostra que a dificuldade de alinhar a IA não é um problema da IA, é um problema da humanidade. É a nossa própria sombra que se reflete no código. Talvez o maior perigo da inteligência artificial não seja que ela se torne maligna, mas que ela se torne uma manifestação perfeita e implacável de nossa própria imperfeita, contraditória e muitas vezes inconsciente moralidade. E se o que realmente tememos não é a IA nos destruindo, mas a IA nos mostrando exatamente quem somos, sem filtro, sem perdão e sem a capacidade de nos enganarmos sobre a nossa própria bondade. O problema do controle, então, não é sobre a máquina, mas sobre a nossa própria alma.